Estamos iniciando agora mais um programa Empreendedoras pelo Mundo, aqui pela TV Cidade de Farroupilha, canal 14. Se você quer divulgar a sua empresa, a sua marca, o seu produto, o seu negócio, neste programa ou em outro programa desta TV, entre em contato com o número que está aparecendo aqui embaixo. Hoje, a nossa convidada está falando diretamente de Goiânia e tem o sotaque mais maravilhoso do mundo, a Nádia Gomides. Ela que é psicóloga humanista, especialista em saúde feminina e materna, mestre em desenvolvimento empresarial, idealizadora do Instituto Maternité, que vai ser o nosso tema principal desse bate-papo, e presidente da BPW de Goiânia. Nádia, seja muito bem-vindo ao programa Empreendedoras pelo Mundo. Ah, eu que agradeço, Ana Paula. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, por vocês, pelo Rogério, pelo trabalho de vocês. Então, sempre vai ser uma satisfação estar aqui contigo. Então, estou aqui à plena disposição. A satisfação é nossa. Você é uma pessoa muito especial para a gente, com muito carinho. Eu guardo a Nádia com muito carinho por muitas coisas que ela já fez, que ela faz, tanto dentro da BPW, mas também como pessoa. Ela é uma empresária incrível, gente. Muito modesta também, então ela não vai falar muito sobre isso. Mas ela é incrível. E eu sempre conto uma história. Antes de você entrar na tua história, eu já vou contar a minha contigo aqui. Eu sempre conto. Gente, a gente quase não tinha intimidade ainda, foi há uns 3 anos. Eu estava É. divulgando uma viagem internacional para o Canadá e estava divulgando em Brasília. Ela falou assim: Ana, vem divulgar aqui em Goiânia. E eu falei: tá bom, mas eu estava assim, poxa, não conheço ninguém em Goiânia, eu vou divulgar para quem? Vou fazer o quê? Gente, ela fez um jantar na casa dela, chamou as amigas dela, me recebeu com todo carinho, com as amigas, com todo mundo lá. Isso foi incrível, porque assim, a gente vê que, por atitude, pelas ações, mais do que qualquer palavra, sabe? Então aquilo me comoveu tanto, mexeu tanto comigo pela ação dela, pela atitude dela de ter feito isso. A gente mal se conhecia e ela abriu as portas da casa dela com muito amor, com muito carinho. Então a gente precisa de mais pessoas assim no mundo, sabe? Então, ela é uma pessoa muito especial, sim, porque ela fez, mas por todas as ações que ela continua fazendo e pela pessoa que ela demonstra ser. E a gente vai conhecer mais, vocês vão também conhecer mais sobre a Nádia Gomides, aqui de Goiânia. E eu vou pedir para ela contar um pouco sobre essa história, essa jornada empreendedora dela, que é maravilhosa. Assim, antes disso, Ana Paula, isso também vem uma coisa muito familiar. Eu aprendi desde sempre, pela minha avó, pela minha mãe, pela minha ancestralidade, que receber alguém em casa é uma dádiva, entendeu? Então, assim, é até bíblico isso, né? Você abre as portas da sua casa com o que você tem de melhor, porque você abre as portas do seu coração. E a gente abrir as portas da casa nossa é para pessoas especiais, é para conexão. Então, assim, vocês serão sempre muito bem-vindos à minha casa, à minha Goiânia, à minha alma, tá? Porque vocês também são pessoas maravilhosas. E foi uma noite deliciosa. Precisamos fazer mais, tá? Mas então, a minha primeira formação, né, é como biomédica, né? Então, a primeira graduação minha foi em biomedicina. Já tive uma clínica na área de saúde, né? Mas era uma saúde voltada para análise de água, de efluentes. Logo depois, né, veio a MacTractor, que é uma empresa minha e do meu marido, que vai completar 22 anos, né, esse ano. Então, tem sua história, tem sua carreira, né? Tem uma linda história e que tá agora vamos fazer um processo de sucessão porque meu filho está lá junto com a gente, né? Então são novos ares vindo por aí dentro do agronegócio, né? Está lá fazendo sua agronomia e já está com a gente, né? Fazendo essa transição para ele, né? Para nós também. E eu, há algum tempo, trabalho com RH, né? Eu sou diretora de RH, trabalho com gestão de pessoas há 22 anos.
né? Então, chegou um momento da minha vida, né, que eu vi vários cursos, eu falei assim, eu acho que eu quero fazer algo novo. Eu preciso. Sabe, Ana Paula, quando a alma chama? Quando o universo conspira, aí veio a psicologia. Dizem que eu já era psicóloga há muito tempo, né? Eu falo, o conselho que eu não me escute, né? Eu não fazia consulta, mas eu já trabalhava dentro de uma linguagem psicológica, né? Até mesmo porque você trabalha dentro de uma empresa com RH, você atende pessoas, né? Então eu sempre gostei, sempre foi inato trabalhar, eu gosto de gente. Eu acho lindo o ser humano. Sabe aquela máxima que as pessoas falam: "Ah, gente é difícil demais"? Gente, é lindo demais, né? Gente, é um universo, todo dia é uma surpresa, né? Trabalhar com o ser humano é você se abrir para o novo todos os dias. E então, isso para mim sempre foi muito tocante. Quando eu fiz psicologia, eu falei, meu Deus, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma transição de carreira. E é isso que eu estou fazendo agora. Sempre trabalhei em movimentos, sempre fui muito ativista, né? Quem me conhece sabe dos meus projetos sociais ao longo dos anos. Sempre fui de defender causas, projeto, pessoas, histórias. E agora está nascendo um filho que nasceu ontem, né? Que é o Maternité, que é o Instituto Integrado de Saúde. E a gente vem, e vem mesmo, Ana Paula, com uma pegada, uma metodologia, toda uma estrutura voltada para a saúde integral de mulheres, de mães, de filhos, de maridos, de família. Então, assim, é um sonho que está nascendo, que foi muitos anos alimentado. Olha, maravilhoso. Parabéns. Você é uma pessoa que inspira muito. Você é muito inspiradora e você faz as coisas com muito amor. E isso é perceptível. Tudo que você atua, tudo que você coloca a mão, cresce, rende. E não é um rendimento só uma questão financeira, é render. Você agrega pessoas. Então aquilo cresce. Tu é fermento. Vamos falar assim, tu é fermento, tudo que você resolve se dedicar, você é muito dedicada. Parabéns pela sua formação em psicologia. Eu também sou apaixonada por psicologia. Sou administradora especialista em gestão de pessoas. Na verdade, eu queria ter feito o meu mestrado em psicologia, não fiz porque na faculdade, na universidade no Uruguai, que eu escolhi fazer, não tinha. Inclusive, deixei essa observação de reclamação lá, que não tinha nada na área da psicologia, porque eu queria ter feito, era na área da psicologia, porque eu também sou apaixonada. E a psicologia, ela ajuda muito as pessoas. E quando tu trouxe o contexto e o conceito do Instituto Maternité, com toda essa história de apoio às mulheres, às mães, aos filhos, com esse amor, com esse carinho, eu falei assim, isso precisa ir para o mundo, porque eu, assim como muitas mulheres, eu posso dizer isso porque eu vi muitas mulheres que passaram por diversas situações. E se cada pessoa que estiver assistindo aqui o programa olhar para o lado e perguntar para a mãe, para a mulher que está do lado, ela está vivenciando uma situação muitas vezes selada. Ela está precisando de ajuda e muitas vezes as pessoas não sabem. Então, foi algo que me tocou muito, porque como eu precisei, eu vivenciei e não existia o Instituto Maternité, eu falei assim, que outras mulheres não vivenciem o que eu vivenciei. E mais tarde eu conto para vocês aqui referente a isso no meio desse nosso bate-papo, porque é muito especial, muito importante e necessário. E aí eu vou perguntar para ti referente ao Instituto. O que é o Instituto no sentido do que ele promove e como você contribui com as pessoas que estão tanto em Goiânia e fora de Goiânia, né? Ai, com certeza. Olha, gente, se eu me emocionar, é mãe falando de filho, né? Então, vocês já sabem, né? O Tá local tudo que eu certo, estou, né? tá tudo certo. Então, é assim. O Maternité, ele é um instituto integrado. Então, quando a gente fala de instituto, a gente tem que estar em mente que a gente não é apenas uma clínica com procedimentos, com protocolos voltados para saúdes integrativas, mas a gente é algo mais, a gente tem uma responsabilidade social, por isso a ideia do instituto. Então, assim, isso foi uma coisa idealizada, pensada, eu, tanto eu como todo o meu corpo, né, técnico, estamos construindo.
a gente idealizou algo que volte para a ciência numa nova linguagem de ciência, né? Então, quando a gente fala, Ana Paula, de saúde integrativa, a gente está olhando para a saúde como um todo, né? Então, a gente fala que a gente vai trabalhar com 5 pilares, né? Que é a saúde física, por isso que nós vamos ter fisioterapeutas pélvicos, né? Pessoas, né, que vão trabalhar toda a sua estrutura dinâmica física, educadores físicos. E a gente está falando de saúde cognitiva, tá? Então, nós estamos falando de sistema de aprendizado, sistema de mudanças de hábitos, mudanças de modelo mental mesmo. Então, a gente está falando próprios psicólogos, né? Estamos falando de consultores de amamentação, que a gente está fazendo um projeto lindo com a partir de agora de consultoria de amamentação, porque isso é cognição. Por incrível que pareça, as pessoas não entendem isso, mas isso é bem mental mesmo. Tem o movimento físico, mas também tem o movimento mental. Nós estamos falando de saúde emocional, tá? Porque as pessoas entram, a saúde mental, cognitiva e a saúde emocional são saúdes que elas se conectam, mas elas precisam ser olhadas dentro dos seus âmbitos. Então, a gente tem toda uma linguagem muito de psicoeducação voltada para o emocional, né? Então, as nossas terapias, as nossas abordagens vai ser olhado para o seu contexto, né? O ser humano hoje, como ele se encontra, que emoção é essa, né? Então, vamos trabalhar de forma integrativa. Nós vamos falar de saúde social, porque nós somos pessoas inseridas. Então, às vezes, a gente está adoecida, Ana Paula, e nós, como mulheres, sentimos muito isso. Às vezes, o nosso adoecer impacta na nossa família, mas às vezes o adoecimento de membro da família impacta em nós, porque nós somos seres com e por o outro, né? Então não tem como, né, você trabalhar só você não impactar no meio. E nós temos também a saúde energética e espiritual. Então a gente tem todo um tratamento também baseado em medicina convencional, mas também em medicina tradicional. Então vai ter, né, sessão energéticas de Reiki, né, sessão assim de aromaterapia para você todo fazer um equilíbrio também. E quando a gente olha isso dentro de uma clínica, a gente está falando de um corpo funcional onde a gente vai se comunicar. Então, vou dar um exemplo. A Ana Paula chega lá para a gente, né? Estou adoecida. Eu estou adoecido porque eu estou. A gente está falando também da parte nutricional, porque a gente também tem nutricionistas que vai trabalhar com toda a parte física, né? Orgânica, modelo mental, cognitivo, enfim. Estou aqui porque eu acabei de ter um filho, estou com 3 meses, estou com depressão, acima do peso. A gente vai olhar para essa pessoa que não é apenas o paciente, que não é apenas o cliente, ele é um ser humano, e vamos olhar na sua integralidade. Entendeu? O que que nós podemos fazer para te equilibrar? Né? Então, é um psicólogo trabalhando com nutricionista, um psicólogo trabalhando com fisioterapeuta, um psicólogo trabalhando com um terapeuta energético. E é isso que nós vamos te tentar o máximo possível com você buscar seu equilíbrio de forma homeostática, mas também de forma integral. Então, é um trabalho multidisciplinar, é um corpo que vai olhar para você, que vai dar toda a assistência que você precisa. Olha, parabéns. Eu amei desde o início, eu acompanho ali contigo o Instituto desde o início. É muito necessário a gente olhar para todo esse contexto, porque muitas vezes não adianta a gente resolver algo, uma das coisas, uma das questões, e não olhar para as outras, porque vai continuar em desequilíbrio, em deficiência, e o resultado não vai chegar. E vai ser sempre aquela questão de que eu falo, assim, eu gosto muito da psicologia, tá, gente? Mas eu falo assim. É, Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, estou há 20 anos em terapia com psicólogo, eu me pergunto, eu me questiono, sabe? Será? Eu não sou psicóloga, então eu não sei. Eu falei, será que isso é comum? É para ser assim? E eu fico me perguntando, porque eu acho que em determinado momento as pessoas têm que andar, têm que resolver, têm que andar sozinha, e quando voltarem, já voltarem, se voltarem para outras questões. Mas, e aí eu me perguntava isso, porque será se falta? Será se estão olhando no contexto? Então, eu me conectei demais com a ideia do Instituto Maternité. E aí, Nádia, eu vou trazer uma experiência minha, sabe? Que Uhum, são uhum. coisas assim que a gente traz para pensar,
Porque quando eu tive a minha filha, eu engravidei aos 17, tive problemas no meu útero, tive incompetência cervical. A minha filha nasceu Uhum. com 6 meses e meio, com 780 gramas, a Sofia. E graças a Deus eu ganhei neném no Hospital Universitário de Brasília, em Brasília. E a gente ficou 3 meses no hospital. E lá eles tinham um projeto chamado Mamãe Canguru. Uhum. A gente morava dentro, eu morei dentro do hospital os 3 meses, os 89 dias que ela ficou lá, eu fiquei com ela. E eu tinha 18 anos, quando eu ganhei ela, eu tinha 18 anos. Então eu não tinha preparação psicológica nenhuma. Hoje, como uma mulher formada e após 20 anos, eu entendo isso, sabe? E eu senti muita falta desse humanismo referente a essa parte psicológica. Por quê? Fui muito bem acolhida no hospital, foi muito cuidada. Era um hospital universitário, então sempre tinha algum estudante fazendo lá a residência em determinada área, cuidando do corpo, olhando isso, olhando aquilo outro. Só que ninguém olhou para mim como mãe. Cuidaram muito bem da minha filha, cuidaram muito bem de mim na questão física, mas não olharam, e isso é uma coisa assim que eu ainda pretendo levar para eles como feedback, referente a eles olharem para as mães que estão dentro do hospital. Eu não tinha preparação psicológica nenhuma de ser mãe para começar. Para ser Uhum. mãe de uma prematura, pior ainda. Para viver situações dentro do hospital, muito menos ainda. Eu saí de lá extremamente estressada, porque eu convivia com outras histórias de outras mães que tinham filhos lá com N problemas e que muitas vezes esses bebês chegavam a óbito e a gente vivia aquilo com todas as mães e também tinha momentos que os filhos saíam e as mães saíam muito bem. Então era uma montanha russa de emoção e eu não tive um amparo psicológico. E Uhum. quando a gente fala assim, quando tu traz essa fala, você fala assim, uma mãe vai chegar doente e vai dizer que está sentindo depressão. Gente, a gente nem sabe que está com depressão. É muito difícil até a gente se reconhecer. Por isso que no início da entrevista eu falei, converse com as pessoas que estão do seu lado, porque a própria pessoa muitas vezes não consegue se reconhecer. Resultado disso, tá? Não falo que foi por causa disso, porque o tempo que eu estive no hospital foi muito importante e muito precioso, porque eu saí de lá com a minha filha viva. Minha filha nasceu com 780 gramas e ela saiu de lá viva, com muita saúde, e hoje é uma jovem adulta muito saudável por causa de todos os cuidados que tive lá. Mas teve essa questão que deveria ser melhorada, olhada. Quando a Sofia fez 15 anos, ela participou de um projeto da escola, ela estudava em escola pública e participou do projeto da escola sobre suicídio de adolescente. E eles estavam fazendo uma pesquisa psicológica no Hospital das Clínicas aqui, era um estudo científico de doutorado, e eles conversavam com toda a família e vieram conversar comigo. Sabe o que que eles constataram? Que eu tive depressão pós-parto. Eu vivenciei situações por 15 anos, Nádia, que eu cheguei e contei. Eles foram perguntando e eu falava: olha, eu me sinto assim, aconteceu isso, tive isso, isso e isso, a ponto da psicóloga chorar junto comigo. De tantas que foram as situações, mas jamais eu pensei que eu poderia ter depressão, porque eu sempre fui uma pessoa alegre, que trabalhava, forte, resiliente por todas as coisas que aconteceram na minha vida, que aconteceram na minha vida, e nunca na minha vida que eu pensei que eu tinha uma doença, que eu tive depressão e que eu permanecia com ela e vivenciei ela por 15 anos sozinha, calada. Porque eu não tinha ideia que isso poderia estar acontecendo comigo, jamais, nem sequer me permiti pensar numa coisa dessa, porque eu tinha uma filha para criar. Então, Mas, Ana, pois é, então quando tu traz isso, só para tu trazer, estou trazendo a minha aham, experiência para você ver o quão importante é quando tu tem esse olhar dentro do teu instituto e por que eu me conectei tanto com o teu negócio. é tão bonito e eu agradeço você compartilhar isso, porque eu sei que você foi falando e eu fui sentindo, e eu acho que quem vai ver isso, já está vendo isso, vai sentir
porque a sua dor, ela entra, ela vai de encontro com a minha dor. E com certeza com a dor de várias, de praticamente todas as mães. É uma cultura mundial de olhar para a maternidade com muito romantismo, que é delicioso ser mãe, é maravilhoso ser mãe, é lindo ser mãe, é sagrado ser mãe. Tenho certeza que é tudo isso, mas é solitário ser mãe. É provar a solidão, porque culturalmente a gente foi ensinadas quando a gente se torna mãe, a gente vira a página da existência e vira, agora eu só tenho que dar. Mas a gente entra numa necessidade de amparo, de cuidado, nunca visto na nossa história, nem de quando a gente era criança. E a coisa que a mãe menos recebe é cuidado, entendeu? Então, para todo mundo que está ouvindo, isso é muito importante. Uma gestante, a gestação, para você entender, Ana Paula, tanto que é sério, a gestação no período da existência de uma mulher de 0 anos de idade a 100, 120 anos de idade, pegando a mais das idosas, nunca vai haver na história de uma mulher uma mudança tão significativa no corpo e na mente, no espírito dela, do que o momento gestacional. O seu corpo todo muda. O seu físico muda, seus hormônios mudam, né? A sua estrutura física muda, o seu cérebro muda, a gente muda o sistema de conexão cerebral cognitiva, os seus hormônios mudam, o seu sentimento vai mudar. A sua relação com as pessoas mudam. Você deixa de um status de filha, apesar que a gente não deixa de ser, mas muda de um status de filha para mãe. E é assim, imediato. Então, assim, como não sentir medo, como não sentir pavor, como não entrar em desespero? E uma coisa, Ana Paula, que a gente precisa ter ciência: a depressão pós-parto, na verdade, é uma depressão também pré-parto, entendeu? É uma depressão antes da gestação. Né? Então, são cuidados que na gestação elas se amplificam. Às vezes, a gente, numa falta que a gente já tinha antes de engravidar, na gestação ela se amplifica, porque tudo é muito doloroso, entendeu? Tudo é muito sério. Ainda eu penso na sua história, que é a história de muitas, mas de muitas mulheres, né? Com 17 anos, com 16 anos. Então, assim, tem toda uma questão ainda social que envolve isso. Então, é muita pressão. E um dado, gente, que ele é estarrecedor. Foi o dado produzido pela ONU, tá? Pela ONU Mulher. Em 2022, 50% das mulheres gestantes no mundo não desejaram a gestação. São 50%. Assim, por milhões de fatores, né? Desde abuso a desde concepção sem cuidados conceptivos. Nós estamos falando de metade das mulheres gestantes que estão sofrendo. Fora aquelas outras 50 que desejaram a gestação e sofrem também, porque não é romântico assim, entendeu? Então, assim, nós estamos falando de uma fragilidade da vulnerabilidade feminina que ela se expande na gestação. E é o momento que a gente menos recebe cuidado. É muito contraditório, é muito dicotomia, né? Sabe? É o momento que a sociedade fala que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser linda, que a gente é maravilhosa, que você vai amar, nasceu uma criança, você ama, e não é assim. Até porque amor é construído, amor alimentado. Então, quando chega uma mãe, ou quando chega uma mulher, e quando a gente fala de gestação, e você colocou, a sua história foi um exemplo perfeito. Essa dor da gestação não é só depois do pós-parto, ela é a vida inteira da mulher mãe. Porque a falta, se ela não cuidada,
ela sempre vai ser uma falta, entendeu? É um buraquinho que tá lá. E não adianta a gente preencher. E aí, Ana, por isso que fala que é tão importante a ideia do maternidade, da ideia integrativa, porque a falta a gente vai compensar. A gente vai compensar com excesso de alimentação, que muitas vezes vem a obesidade. A gente vai compensar com a falta de cuidados, que vem milhões de doenças, né? Psicossomáticas, dores físicas, problemas de coluna, problemas de falta de apetite, alimentação errada, falta de vontade, hábitos danosos. A gente vai compensar essa falta ou na gestação, ou lá na sua maternidade, da sua relação com sua mãe, com seu pai, no sistema, na comunidade, né? No social e em nós. Então, tudo se integra. Não tem como a gente separar a saúde. É um exemplo claro, um exemplo claro. Quando a gente fala, né, procura-se muito a clínica, né, a nutrição, porque eu estou em sobrepeso, né, é porque eu quero emagrecer. Gente, é muito mais profundo. Não é só diminuir a comida. Você também tem que olhar a sua relação com a comida. Eu sempre faço uma pergunta na clínica, tá? Quando você come muito, o que que você quer preencher? O que está vazio dentro de você que você precisa colocar? A gente come emocionalmente, a gente se relaciona emocionalmente, a gente chora emocionalmente, a gente grita emocionalmente, a gente escolhe emocionalmente. Então, tudo se integra, sabe? Então, e é isso. E é lindo ver que hoje você consegue olhar para isso, né? Com o olhar de que como eu precisei. E só completando o que você falou, me perguntaram assim, por que você abriu uma maternité? Por minha causa, pela minha dor. Porque eu quero que as mulheres tenham o que eu não tive. Eu quero poder ajudar, eu quero acolher o acolhimento que eu não tive. Entendeu? Se a gente conseguir fazer pelo menos com isso com uma mulher, eu já vou estar me salvando. E é isso, Nádia. A vontade de abraçar agora, sinta-se abraçada. Eu Nos adoro abraço. abraçar nesse momento, sabe? Porque, como tu falou, a maternidade ela é solitária. E muitas vezes a gente tá nadando, tentando se salvar, e estamos todas no mesmo rio, tentando se salvar, e aí a gente acaba não buscando a outra por impossibilidade de ajudar, sabe? E a cultura traz muito essa questão de que a gente não precisa de ajuda, porque agora a gente é super heroína porque nós somos mães. Entendeu? Já chegamos com capa. Já chegamos com capa, a gente pariu e os nossos músculos, ossos e pele e mente viraram de aço. Simples É. assim. Nem precisa dormir. Que Não isso? precisa dormir. Ou então a gente vai falar assim: ah, mas foi mãe, ser mãe é isso, sabe? E muitas vezes a gente escuta esse tipo de frase de outras mulheres, sabe, que também estão com as suas dores escondidas. Que Uhum. muitas vezes a gente aprendeu na cultura social de que a gente precisa esconder, e conforme a gente esconde e a gente se machuca por esconder, a gente acaba querendo machucar o outro mesmo que inconsciente, porque aquilo ainda dói em nós. E acabamos nos deixando de se abraçar, de entender, de compreender, para muitas vezes julgar. E aí a gente entra no contexto da sociedade, da família, no núcleo, que entra assim, é mãe, não precisa de ajuda, não precisa de apoio. Muitas vezes não é nem porque a pessoa não quer ajudar, mas culturalmente, socialmente, não se ajuda. Então aquela pessoa já acostumou a ver que não se ajuda, então acaba não ajudando, sabe? E é isso que a gente precisa também trabalhar a mentalidade das pessoas que estão ao redor de uma mãe. Independente da idade, gente. Independente de uma mãe jovem e uma mãe senhora. Porque aquela mãe senhora também sofre e ela tem todos aqueles anos de peso guardado. E ela, uma senhora hoje que tem 60, 70 anos,
ela tem dores que ela guarda de uma cultura muito pior, uma cultura social muito mais pesada da anterior. Então, assim, nós, muitas vezes, filhos, olhamos para nossas mães que são mais velhas e a gente pensa que a gente precisa de ajuda e a gente não olha para ela, né? E que ela precisa de ajuda, e que ela precisa de um abraço, que ela precisa de um acolhimento também. Então, tem todo esse contexto muito amplo que a gente precisa aprender, trabalhar, tanto em nós, quanto na nossa família, quanto na nossa cultura. E eu enxergo o Instituto fazendo isso, por isso que eu preciso, assim, da minha parte, daquilo que eu consigo, dar espaço para que isso seja falado, porque é muito necessário ser falado. É muito importante o trabalho que você desenvolve, por isso que eu quis te trazer aqui, te convidei justamente para te mostrar que faz sentido. Tu tá no caminho certo. É isso mesmo. E nós, todas nós, precisamos do que você promove dentro do Instituto. Obrigada, Ana. O slogan nosso do Maternité Instituto é cuidando de quem cuida, entendeu? Porque esse é o serviço e é para isso que a gente precisa cuidar de quem cuida, porque a grande maioria das pessoas que cuidam, elas perdem, ou como você bem disse, né? Criam na cabeça a cultura ética, você tem que ser forte, e a gente perde a capacidade de pedir ajuda, né? A gente perde a capacidade e aí a gente vai sofrendo cada vez mais, porque eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Não, a gente não tem que, né? A gente precisa de cuidado, a gente precisa ser olhado, a gente precisa ser observado, entendido, ouvido. A gente precisa ser ouvido, ó. As pessoas precisam ser ouvidas, nós precisamos falar. A humanidade, a humanidade fala, mas não ouve, entendeu? Então, é isso que a gente quer, dar espaço. E a gente pode se ouvir, se cuidar online também, viu, gente? O Maternité Instituto também é online, né? Também está aqui, é para o Brasil, é para o mundo, né? É para todo mundo, é para a galera linda de Porto Alegre, você entendeu? Do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Então, nós estamos aqui no, no que a pessoa precisar, é só vir e estamos à disposição. E você, principalmente, estou aqui sempre. Minha segunda casa. Ah, é? Tá precisando vir aqui. Vou sim. A pessoa vive me chamando de mamãe, tá precisando vir visitar a mamãe em Goiânia. Com certeza. Nádia, muita gratidão por tudo. Nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Olha, eu só quero pedir uma coisa, assim, na verdade. É, olhem ao seu redor, entendeu? Se observe, observe o seu redor. Mas o mais importante é nós aprendermos a olhar para dentro. Enquanto nós não soubermos olhar para dentro, o que eu preciso, o que eu desejo, qual é a minha dor, qual que é a minha cicatriz mais profunda, eu sempre vou ter dificuldade de falar comigo. As pessoas não vão entender o que eu desejo, porque nem eu me entendo. Então, quando você pede ajuda, quando você se dispõe a se ajudar, e não é fácil se cuidar, gente. Não é fácil. A coisa mais difícil que tem é cuidar do seu templo sagrado, a sua casa primeira, que é o seu corpo, que é a sua mente. A gente cuida de tudo, mas a gente não se cuida. Então fica aqui esse recado. O autocuidado é a primeira forma de amor na vida. É a nossa obrigação maior, é com a gente mesmo. E o Maternité está aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Muita gratidão, Nádia. E você que esteve conosco até agora, neste momento cheio de emoção, saiba que todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui na TV Cidade Farroupilha com mais empreendedoras pelo mundo. Até logo e muita gratidão. Beijo.